E aí, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a alegria na depressão. Lucas, mas como assim alegria na depressão? É isso mesmo, fica comigo e você vai ver que a gente vai falar uma coisa muito legal. O coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido, ele resseca os ossos. Essa citação está lá em Provérbios, no capítulo 17, no verso 22. Bom, a gente vai aprender alguns termos hoje sobre o que a psicologia trata. Um deles é a prostração. A prostração é um estado mais comum das pessoas com transtorno depressivo. Ela pode estar ligada muito à diminuição ou à queda dos neurotransmissores que dão humor ao nosso corpo. O abatimento também, que é um outro termo, um abatimento extremo, tanto físico no corpo quanto psíquico, se traduz por uma imobilidade total do corpo. E essa imobilidade total, ela pode levar o nosso corpo a sérios danos à nossa saúde humana, como, por exemplo, a trombose. A trombose, se você não conhece, ela é a falta de mobilidade. E por essa falta de mobilidade, o sangue ele cria coágulos nos vasos sanguíneos, por exemplo, nas pernas, né? E isso, a perna acaba inchando e prejudica muito a saúde. Tudo isso, esse coágulo nos vasos sanguíneos é por falta de mobilidade. Então olha para você ver, a prostração, o abatimento extremo leva a outros danos, como por exemplo, a trombose. Bom, eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. Tudo isso que eu tô falando aqui não é nada do além, não. É tudo relacionado ao que eu vivi, ao que eu vivo hoje com a minha mãe que tem transtorno depressivo. Eu vou colocar outros vídeos aqui no card aqui pra você dar uma analisada, mas tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu vivi indo no psiquiatra todos os dias com minha mãe, psicólogos todos os dias, e essas causas, por exemplo, como eu falei da trombose, que é o que ela tem hoje em dia. E tudo porque ela ficou sempre deitada, um estado de abatimento extremo, essa prostração. Mas olha o que o versículo está falando, que o coração bem disposto, ele é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. É sempre bom a gente fazer menção novamente para a gente poder entender o que a gente está meditando. Então tudo que eu estou falando aqui é baseado em testemunho vivo. Minha mãe ela tem trombose nas duas pernas dela. Isso é sério, né? Isso é muito sério. Gente, essa questão da trombose, esse coágulo, as médicas sempre falavam com minha mãe para ela tomar muito cuidado, para ela não fazer exercício, porque esse coágulo poderia ir para o coração ou para o pulmão. Só que como filho, eu ficava muito preocupado e eu me perguntava o tempo todo. Os psiquiatras vão me desculpar, os psicólogos também de alguma forma, mas eu me perguntava, cara, será que de fato esses remédios que ela está tomando, esses quase 23 comprimidos de remédio que ela está tomando, antidepressivos, enfim, todos esses remédios que as pessoas depressivas tomam, eles têm efeito nos neurotransmissores? Será que eles causam realmente a vontade que ela precisa? Essas substâncias químicas causam a vontade que ela precisa nos neurotransmissores dela? E de coração, eu percebi que de fato não. Lucas, não tem efeito? Calma. Eu falei que não tem efeito, mas isso é porque depende de um outro fator. E esse outro fator está ligado à pessoa querer. Ela tem que ter vontade. Eu sei que é comprovado cientificamente que por exemplo, a imipramina, o clonazepam, tô falando que remédios de nomes industriais, né? Que a gente pode depois pesquisar relacionado na internet o que significa eles. Mas esses vários remédios, eles têm sim, né, uma comprovação científica de que funcionam, mas eles deixam de funcionar quando a pessoa ela não quer. Ah, Lucas, então simplesmente precisa de fazer uma terapia, ótimo. Minha mãe também fez terapia, não resolveu. Esse negócio de costurar, esse negócio de fazer academia, esse negócio de falar... Gente, eu não estou falando que não resolva, mas eu estou querendo colocar a mensagem nesse vídeo dizendo que tudo também depende da vontade da pessoa. É o que o versículo está falando. O coração bem disposto, ele é um remédio eficiente. O remédio melhor para as pessoas saírem completamente da depressão é essa vontade.
Em conversa com minha mãe, ela sempre falou: Lucas, eu não tenho mais vontade, não tenho mais vontade de trabalhar, não tenho mais vontade. Então, também está ligado ao querer da pessoa, à vontade. Em outras traduções, esse versículo está dizendo que o coração alegre é um remédio eficiente. A alegria também está ligada completamente à vontade do ser humano. Lucas do céu, mas esse vídeo tá polêmico demais. Pois é, pessoal, eu vou polemizar ainda mais esse vídeo. Eu quero te dar um exemplo de uma história que está na própria Bíblia, de um exemplo vivo também que aconteceu e que tem muito a ver com o versículo que nós estamos falando e principalmente com o vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou colocar para você tanto aqui nos comentários, na descrição, quanto também no card aqui. Mas olha que legal, a mulher do fluxo de sangue. Exatamente, aconteceu a mesma coisa com a mulher do fluxo de sangue. Ela gastou todo o seu dinheiro. Ah, Lucas, eu não sei onde está essa história. Ótimo, beleza. Vai lá no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40. Lá a gente vai ver uma mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia. E ela gastou todo o seu dinheiro com todo médico, com todo tipo de medicamento e nada resolvia. Mas quando ela ouviu as palavras agradáveis, que no vídeo anterior nós falamos que são como mel, sobre Jesus, ela criou uma esperança e colocou o seu coração disposto a ir até Jesus, independente do que as pessoas ao redor dela iriam falar, porque naquela época a mulher que tinha fluxo de sangue era tratada como escória da sociedade. E a partir disso, mesmo ela se sentindo como uma escória da sociedade, independente disso, ela foi até Jesus. Mas as pessoas incrédulas podem virar para mim e falar assim: ah, mas naquela época, antigamente, não tinha cura para esse tipo de hemorragia, né? Ótimo, beleza. Hoje, na verdade, a depressão ainda é tratada como uma doença que não tem cura. Então, se naquela época aquela hemorragia para Jesus foi algo que saiu o poder dele, eu creio que também nesse século que nós estamos vivendo hoje, que se traduziu como o mal do século, né? Que no caso é a depressão, um século que sofremos muito por causa dessas doenças na mente, no nosso psique. Eu creio também que o nosso próprio Jesus, o nosso maior psicólogo, pode curar essa depressão. Só que ainda tem mais uma coisa legal dentro dessa história. O que aconteceu foi que essa mulher, ela enfrentou todas aquelas pessoas que estavam ali em volta de Jesus, chegou até Jesus, tocou na orla do seu manto, saiu de Jesus poder e ela foi curada, e Jesus voltou atrás para saber quem que era que tinha tocado na orla do seu manto, e quando ele descobriu que ela, o que ela fez? Ela prostrou-se aos pés de Jesus. E é exatamente isso que eu quero te falar. Não fique prostrada na cama, proste-se aos pés de Jesus. A grande função do psicólogo e do nosso maior psicólogo, que é Jesus, é fazer a gente enfrentar essa dor e buscar dentro de nós essa disposição, essa vontade que foi encarcerada pelas decepções. Levante-se desta cama, olha dentro dos meus olhos e levante-se desta cama. Assim como o sol hoje se levantou e está brilhando a sua luz, você também pode continuar brilhando a sua luz. Então, você já sabe o que você tem que fazer com esse vídeo, né? Curte mesmo, dá vários likes, compartilha esse vídeo, comenta, você que tem um testemunho que sofreu depressão, comenta pra gente se você foi curado, como você foi curado, se ainda você sente isso. Eu preciso ouvir seus comentários e eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo pra você, tchau, tchau!